Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem. E o objetivo desse vídeo é te ajudar a raciocinar sobre o teu desempenho na PGE São Paulo. Ou melhor, nesse caso, te ajudar a pensar racionalmente sobre um resultado em um concurso da advocacia pública que você eventualmente se submeteu. O exemplo é a PGE São Paulo, mas a análise serve para qualquer tipo de concurso da advocacia pública que você vai analisar o seu desempenho. Ou seja, estamos aqui para analisar de forma racional o seu desempenho na PGE São Paulo e essa experiência serve para que você analise racionalmente o seu desempenho em qualquer tipo de concurso da advocacia pública, que é a minha especialidade. Obviamente que as dicas aqui servem também para que você analise o desempenho em outros concursos, mas a advocacia pública é a minha especialidade. Muito bem. Professor, fiz a PGE São Paulo, passei na primeira fase, estou ali perto do corte e vou passar na primeira fase. Parabéns. Parabéns para você que passou na PGE São Paulo. Eu somente hoje tive condições de dar uma olhada na prova. A prova foi difícil, uma prova extensa, uma prova com muita informação e pouco tempo para digerir tudo. Então o raciocínio rápido contou muito na hora da prova. E a prova foi uma prova extensa, difícil, cansativa e parabéns para você que passou na primeira fase. Parabéns, comemore, mas comemore pouco, porque o que importa nesse caso específico agora é a próxima fase do concurso, que eu normalmente costumo dizer tratar-se da fase mais importante no concurso da advocacia pública, que é a segunda fase. Não se engane, parabéns para você que passou na primeira fase, mas não se engane. O que importa agora é a segunda fase no certame. Ou seja, o que importa agora é você demonstrar para o seu examinador que você tem condições de ser advogado público, tem condições de ser procurador do Estado de São Paulo, porque você vai mostrar isso com respostas na segunda fase, que é justamente a fase que vai te colocar numa situação de resolver problemas em nome da advocacia pública, no caso estadual. Então estude com muito afinco para a segunda fase, porque a segunda fase da PGE São Paulo é uma fase difícil, porque é um concurso de banca própria, é uma fase organizada pelos próprios procuradores, onde vai contar muito cabeça de advogado público, onde vai contar muito conhecimento sobre os assuntos específicos da PGE São Paulo e sobre os pontos do edital que são mais importantes para a realidade daquela procuradoria. Além disso, obviamente, vai contar o conhecimento que você tem sobre os membros da banca. Normalmente, se eu sou membro da banca, sou professor, sou escritor, sou conhecedor de uma determinada área do direito com maior especialidade e estou na banca para exigir conhecimento de candidatos daquilo que eu sei, obrigatoriamente a tendência é que eu faça questionamentos do que eu, nesse caso, domino com maior frequência e normalmente o que as pessoas dominam com maior frequência, elas colocam à disposição, colocam esse conhecimento à disposição da comunidade jurídica. Então, estudar a banca também é importante. Eu vou lançar o curso de segunda fase da PGE São Paulo na EBEG. Se você quiser participar do curso, vai ter maiores informações aqui embaixo na descrição desse vídeo. Parabéns, mas a segunda fase é o que conta agora. É nela que você vai demonstrar que tem conhecimento para ser advogado público. É a fase mais importante do concurso. Ah, professor, mas tem a oral. A oral não é eliminatória. A oral é uma fase classificatória. Ela é importante demais também, mas para chegar na oral você tem que passar pela fase mais importante do concurso. E agora vamos à análise de quem perdeu a prova, de quem não passou. Professor, não passei na PGE São Paulo. Não consegui atingir a pontuação para passar para a segunda fase. Não passei do corte. E aí você precisa analisar racionalmente qual foi a sua preparação. Porque não se engane. Resultado em concurso público é fruto de uma preparação bem realizada. Resultado em provas de concurso da advocacia pública é fruto de uma preparação organizada, planejada, com método, com disciplina, com cumprimento de prazos, com estudo do que é mais importante. Efetivamente, a tua preparação, ela não mente no que diz respeito àquilo que você encontra enquanto resultado de prova. Se a tua preparação foi bem feita, o resultado da tua prova normalmente é aquele que é esperado. Se a tua preparação foi mal feita, o resultado da prova também vai te dizer isso. Se a tua preparação foi incompleta, o resultado da prova também vai te dizer isso. Normalmente as pessoas, depois que fazem uma prova, esquecem dela. Quando, na verdade, passando ou não, você precisa se preocupar em analisar tudo que a prova tem para te dizer. E a prova tem muita coisa para te dizer.
A prova consegue te dizer muita coisa. A prova te diz onde tu estás bem, a prova te diz onde tu estás ruim, a prova diz o que tu tens que revisar, ou ela diz exatamente os assuntos que você pensava que sabia, mas quando submetido a uma questão de concurso não acertou. Então a prova te diz o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa revisar. A prova te diz o que é de importante que está caindo nos concursos. A prova te dá todas essas informações. Mas as pessoas normalmente ou comemoram demais o resultado de uma aprovação e se preparam para a segunda fase sem se preocupar em acertar rotas daquilo que foi constatado na prova objetiva, ou então as pessoas se frustram porque não passaram e simplesmente abandonam, esquecem. Ah, é uma prova para eu esquecer. Nada disso. A prova que você perdeu é uma prova para você dormir com ela, pensar nela, sonhar com ela, pensar sobre ela, pensar sobre as características que você deixou de representar ou de apresentar na prova que te impossibilitaram, nesse caso específico, a aprovação na prova objetiva para seguir para a subjetiva. A prova que você perdeu diz muito da sua preparação. E muitos alunos me contratam aqui via counseling, que é um serviço que eu presto aqui na escola, uma espécie de aconselhamento, para avaliar justamente essa prova e para corrigir rotas, né? Isso é importante. Muitas pessoas esquecem disso. Não que você precise de alguém para fazer isso. Talvez uma pessoa com experiência possa te ajudar, mas muita gente consegue fazer isso individualmente, de ponte própria, analisar racionalmente os seus erros e os seus acertos. Muito bem, mas voltando ao que eu disse no começo, a tua preparação é que condiciona o resultado da tua prova. Então vamos lá. A PGE São Paulo, primeira informação que eu tenho para te dizer. A PGE São Paulo não é uma prova que vai dizer qual é o seu momento de preparação nos concursos públicos da advocacia pública se você não estava estudando especificamente para ela. Vou repetir. A PGE São Paulo não vai te dizer o teu exato ponto nos concursos da advocacia pública se o seu resultado não foi satisfatório e você não estava estudando para essa prova. Por que você diz isso, professor? Eu digo isso de uma forma muito tranquila e digo isso para te dizer o seguinte. A prova da PGE São Paulo, assim como a PGE Rio, assim como a PGE Pará, são provas da advocacia pública com banca própria. Provas com banca própria possuem vida própria. Provas com vida própria possuem suas próprias características e você precisa estudar para essa prova de forma específica. Ah, professor, estou estudando para o próximo concurso da AGU. Saiu a PGE São Paulo. Aí eu redirecionei o que eu podia redirecionar e fiz a prova da PGE São Paulo. Salvo raríssimas exceções, essa estratégia não funciona. Ah, professor, eu estudava para o Ministério Público, saiu a PGE São Paulo, eu fui lá abraçar o edital e nesse caso específico fiz a prova. Salvo algumas exceções, essa estratégia não funciona. Ah, professor, eu estudava para servidor, mas a PGE São Paulo é o meu estado, São Paulo é o meu estado, então eu tinha que fazer. Então eu parei tudo, fui lá malhar em cima do edital da PGE São Paulo. Normalmente essa estratégia não funciona. Então, as pessoas que realmente devem estar preocupadas se não tiveram resultado satisfatório na PGE São Paulo são aquelas que estavam estudando para a PGE São Paulo com as características da prova da PGE São Paulo. Todas as pessoas que não tinham ainda uma bagagem de estudo que pudesse abranger o edital da PGE São Paulo, neste caso, ou seja, em relação a uma preparação anterior, elas não tinham um conhecimento já abrangente, de forma que pudesse passar na prova da PGE São Paulo, sem se preocupar com redirecionamento, e tiveram que redirecionar os seus estudos, essa estratégia normalmente não funciona. Ah, professor, então você quer dizer que enquanto eu não estiver preparado para uma prova eu não posso fazê-la? Não, você pode fazer. Você tem que fazer. Até porque, voltando ao início do vídeo, a prova vai te dar muita informação sobre o momento em que você está. Mas existe prova que você faz não para necessariamente passar. A prova, fazer provas, ser testado no percurso faz parte da preparação, faz parte do trajeto. Você precisa encarar e você precisa perceber que fazer provas num determinado momento da sua vida vai ser uma atividade que estará dentro da preparação e essa atividade não necessariamente vai te dar a possibilidade de fazer provas para passar, mas para testar o teu momento atual. Então, se você não estava estudando para a PGE São Paulo, de acordo com as características específicas desse concurso, estava estudando para outro concurso, até outro concurso de advocacia pública, e você simplesmente teve que redirecionar tudo para estudar o edital da PGE São Paulo e não passou na prova, bom,
Na minha visão, nos meus 10 anos de experiência, isso é um tipo de estratégia que não dá muito certo, razão pela qual você não precisa se desesperar, porque isso não quer dizer que você está no caminho errado. Só quer dizer que a sua estratégia não deu certo, porque na grande maioria das vezes ela não dá certo mesmo. Ponto. Então, se você estava para outro concurso, se você estava para a advocacia pública como um todo, mas estudava provas estilo CESP, estudava provas estilo Fundação Carlos Chagas, saiu o edital da PGE São Paulo, você ainda não tinha uma bagagem de estudo completa e teve que redirecionar tudo para fazer a prova da PGE São Paulo e nesse caso específico não conseguiu passar, isso não quer dizer que é o fim do mundo para você. Quer dizer que a estratégia que você utilizou não deu certo, porque normalmente ela não dá certo. Se você, no entanto, estava estudando para a PGE São Paulo há mais de ano, e eu conheço pessoas que fizeram isso, estudando para a PGE São Paulo há mais de ano, só queriam PGE São Paulo, estudaram PGE São Paulo, estudaram a banca, estudaram as características da prova de acordo com tudo aquilo que já foi cobrado na PGE São Paulo no passado, estudaram os assuntos específicos do edital da PGE São Paulo, porque já tinham bagagem nos demais, ou seja, tiveram tempo para avaliar, estudar e analisar a questão própria que envolve os tributos municipais, ICMS, Constituição do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e assim sucessivamente, essas pessoas com essa preparação, se não passaram, precisam reavaliar o que fizeram de errado. Porque essas pessoas estavam preparadas para enfrentar a prova que foi aplicada. E se elas não passaram, alguma coisa aconteceu e essa alguma coisa precisa ser avaliada, estudada, e nesse caso específico você precisa utilizar essas informações para avançar. No último dia, nas últimas 24 horas, eu recebi mensagem de todos os jeitos e para todos os gostos. Professor, vou desistir de estudar para concurso, fiz a PGE São Paulo, não me dei bem. Primeira pergunta que eu faço, qual foi a sua preparação para a PGE São Paulo? Então, se permita ter uma preparação eficaz que te dê condições de chegar numa prova de concurso para que você sinta efetivamente que esse concurso é meu, essa prova é minha, essa é a minha vez, chegou a minha hora de passar. Professor, isso é possível? É possível se preparar para ir para uma prova com esse sentimento? Sim, é possível. Eu tenho alunos assim no coach. Eu tenho alunos que estudam comigo há um ano e meio, que estão aguardando a próxima prova da AGU. Alunos que eu tenho certeza absoluta que se não tiverem uma indisposição intestinal, se o Uber não atrasar, se o táxi não tiver problema, se o voo também... Ou seja, se o cara entrou no local da prova e teve todas as condições físicas e fisiológicas para, neste caso, colocar para fora todos os seus conhecimentos, os conhecimentos aprendidos, eu tenho absoluta certeza que essa pessoa passa na prova oral, na prova objetiva, na prova subjetiva, em qualquer prova da AGU que for feita, essa pessoa passa. Certeza absoluta, certeza na preparação, confiança na preparação. Se eu faço um simulado aqui na escola, que são simulados mais difíceis do que a prova, e essa pessoa acerta 90, 95% do simulado, essa pessoa está preparada para o concurso. E só vai tirar no concurso a sua vaga se acontecer alguma coisa fora daquilo que é necessário para que eu coloque para fora o conhecimento apreendido. Ou seja, um atraso, uma indisposição, uma dor de cabeça, algum contratempo no dia da prova, voo que não sai, enfim, alguma coisa que não permita com que essa pessoa esteja na prova concentrada, colocando conhecimento para fora. Sorte, esperança, autoconfiança, motivação são elementos importantes, mas que não te fazem passar. O que te faz passar é preparação. E é a preparação que vai te dar, nesse caso específico, o conhecimento necessário e a posição necessária para que você, nesse caso, possa ter todos esses elementos. É uma preparação bem feita que te dá confiança, é uma preparação bem feita que te dá motivação, é uma preparação bem feita que te faz acreditar que aquele concurso é teu. Então, nesse caso, raciocine sobre a sua preparação e não sobre o seu resultado. As pessoas querem o resultado, pegam o resultado e acham que o resultado é desesperador, está tudo errado. O resultado é reflexo do que você fez durante a sua preparação. Se o resultado não é o esperado, veja se a preparação não é adequada. E aí ajuste a sua preparação para que você possa enfrentar os próximos concursos com a certeza de que aquele concurso é seu, mas carregado em circunstâncias fáticas que te deem essa certeza, para que você não passe por nenhum tipo de desilusão ou frustração quando receber os seus resultados nas provas da advocacia pública. Isso vale para a PGE
e para a PGE especificamente por se tratar de uma banca própria, mas isso vale para todos os concursos da advocacia pública que você fizer. Analise com racionalidade. Então, mais uma vez, parabéns aos aprovados na prova objetiva e que enfrentem com dignidade a prova subjetiva, se preparem para ela, porque tudo indica será uma prova difícil, e para aqueles que não passaram, analisem racionalmente que tipo de preparação você implementou até agora, para que você, nesse caso, possa ajustar a rota e enfrentar o que as pessoas que passaram estão enfrentando nesse momento, que é a alegria da aprovação em uma prova objetiva e a continuidade da preparação para uma prova subjetiva. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você quiser fazer com que o YouTube trabalhe para você, assina o canal, clica num sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, o YouTube vai te avisar pelo e-mail e pelo celular. Um abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.